O Chapéu do Mago, Dr. Ítalo Marcilli, parte 4, de volta ao Chapéu do Mago. Voltemos então ao Chapéu do Mago, que com a sua forma de infinito protege a visão da cegueira da finitude. Ele permite ao mago enxergar além daquilo que é finito. Esse é o significado do chapéu em Lêniscata, na primeira lâmina do tarô. Os mesmos sujeitos que se arrogam grandes professores são os primeiros a se cegarem pela finitude do método lógico, ou até pela finitude do método escolástico. Eles se pretendem sábios, magos, doutores, mas como não vestiram o chapéu do mago, não passam de papagaios, embusteiros, arrogantes. O chapéu do mago é a nossa entrada na ciência psicológica. Na verdade, ele é a epistemologia de qualquer ciência, pois temos sempre de nos proteger da finitude, do limitado, das amputações. Quer um exemplo concreto dessas coisas em sua vida? Eu lhe dou o hábito de julgar imediatamente os outros. Muitos psicólogos recebem um paciente no consultório que pela primeira vez e ao bater os olhos nele já o julgam. Que loucura! Faça um exercício de ampliação do olhar. Pare de julgar os outros. Essa é uma tremenda experiência. Ao ver alguém, lembre-se de que esse sujeito ele é um ser humano. E assim como já houve seres humanos valentes, nobres, santos, heróis, o sujeito à sua frente também pode ser tudo isso. Ele traz em si todas essas possibilidades e você não pode tirá-las dele. Só porque alguém está com determinado traje, possui certo olhar, tem certo gestual ou usa determinadas palavras, não deduza tratar-se de alguém vil, traidor ou mesquinho. Se você faz esse tipo de julgamento no consultório ou fora dele, ainda não pôs na cabeça o chapéu do infinito. Você definitivamente não está exercendo a função de mago. Todos os arcanos do tarô apontam para alguma coisa, e o primeiro deles aponta para a disposição inicial do sujeito que pretende se aventurar em uma ciência superior, em uma ciência da alma, como é a psicologia. Esse sujeito precisa vestir o chapéu do mago imediatamente, do contrário, será cegado pelos raios da finitude. O ser em ato puro é pessoa. Antes de falar sobre a segunda coisa a ser observada na lâmina do mago, farei um parêntese, que inicio com a seguinte pergunta: qual o ápice da criação humana? O ápice não pode ser uma construção, como uma casa, um prédio, uma pirâmide ou uma catedral. Um prédio é apenas uma coisa. Um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro e um mestre de obras podem construir o edifício mais maravilhoso do mundo, mas aquilo que construírem não passará de uma coisa. Um objeto sem vida não tem tanta dignidade quanto um animal, por exemplo. Entre um cinzeiro e um cachorro, o cachorro é obviamente mais digno porque tem vida. O cachorro tem um princípio de movimento interno, ele tem alma, anima, é animado, move-se, o cinzeiro e o prédio não. Um cachorro pode atualizar as possibilidades que a natureza de sua espécie lhe permite. Ele é um indivíduo dotado de vida e alma, contudo não é uma pessoa. Qualquer pessoa pode muito mais do que um cachorro, porque este, embora tenha uma individualidade, uma alma, uma interioridade, um afeto, não é uma pessoa. Um cachorro não pode dizer, eu sou um cachorro. Ele pode sentir frio, mas não pode dizer, estou com frio. O ápice da criação humana, portanto, é obviamente a geração de um outro ser humano, a geração de um filho. O homem pode criar uma cidade inteira, com ruas bem pavimentadas e iluminadas, um sistema de saneamento funcional e construções belíssimas.
mas todas essas construções são coisas, ao passo que uma criança é uma pessoa. Mesmo que na juventude ela venha a se tornar um bruto, um bandido, um maldito, uma criança sempre será mais digna do que um edifício. Isso é evidente, afinal, a criança tem mais possibilidades, ela pode mais. Ela pode, inclusive, ao crescer, participar da construção de edifícios, mas um edifício jamais construirá coisa alguma. O círculo de possibilidades de uma pessoa é maior do que o círculo de possibilidades de um cinzeiro, de uma mesa ou de um prédio. Um cinzeiro é apenas um cinzeiro. Ele pode decompor-se, ser estilhaçado, mas não pode ser um herói, não pode salvar uma vida. Entramos na existência quando o ser nos deu o ser. Nós, no entanto, embora tenhamos mais possibilidades do que as coisas e os animais, não podemos criar a Deus. Não podemos criar um ser em ato puro, porque nós não somos ato puro. Muito pelo contrário, temos um monte de potências. Eu, homem que sou, posso no máximo gerar outro homem. Posso oferecer uma parte de mim a uma mulher e ela, recebendo-a, gerará uma pessoa. Além disso, posso construir coisas inferiores, como uma mesa, uma casa, um prédio, etc. Pois bem, aquele que nos deu o ser também é pessoa. Ele é pessoa porque, tendo criado pessoas, não poderia ser menos do que uma pessoa, somente mais, pois ninguém pode dar aquilo que não tem. A tábua de esmeralda, artefato antigo que se diz ter sido escrito por Hermes Trismegisto, traz os seguintes dizeres: Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius. Traduzindo, assim como o que está em cima é o que está embaixo, e assim como o que está embaixo é o que está em cima. Assim como o menor, o maior, e assim como o maior, o menor. Esse é um princípio hermético. Assim como o ser em ato puro é pessoa, nós também o somos. Assim como somos pessoas, o ser em ato puro também o é. Mas veja, o que é menor não pode dar o que é maior. Só o contrário é possível, pois só se pode dar aquilo que se tem. Relacionamentos e religião. Outro dia saí para jantar com um amigo. Estávamos discutindo onde jantar, quando ele disse: Podemos ir ao shopping Leblon. Lá tem um restaurante Outback, sei que você gosta. Como esse amigo é uma pessoa com quem tenho muita intimidade, eu imediatamente respondi, com toda a simplicidade de um irmão: Cara, eu nem gosto mais de Outback. Esse amigo fez uma proposta porque acreditava que eu ainda gostava do Outback. E eu realmente gostava, até um ano atrás. Hoje não gosto mais. Seres humanos são assim, instáveis. A pessoa humana é instável, imprevisível, e nisso residem as dificuldades dos relacionamentos humanos. Porque mudamos o tempo todo, é muito difícil chegar a um código duradouro de conduta que regule o relacionamento entre os homens. Nosso elemento pessoal não é estável, por isso é que nossos relacionamentos são dificultosos. É difícil agradar os seres humanos. Um exemplo, a maioria das pessoas gosta de chocolate, certo? Mas é possível que uma pessoa que gosta de chocolate esteja de dieta. Eu mesmo estava de dieta há pouco e meus pacientes me traziam um monte de chocolates e eu não os comia. Eles me traziam um presente, mas na verdade estavam me atrapalhando, pois eu estava de dieta. Viu só? É difícil agradar gente. Nós tentamos, mas nem sempre conseguimos. E é claro que o próprio ato de dar revela uma preocupação que, de algum modo, já basta por si só. Embora esteja de dieta, quando alguém me dá um chocolate, eu não olho para o doce, mas para a intenção de quem presenteia. Nós somos instáveis,
passíveis de mudança, mas o ser em ato puro não tem potência nenhuma. Ele é puro ato. Ele é, nele nada falta, e por isso ele é absolutamente estável. Nada nele não é, ao contrário de nós, homens que somos instáveis porque temos um conjunto de coisas que não são, falta-nos muita coisa. Eu ainda não sou um herói, ainda não sou um vilão completo, ainda não sou fortíssimo, ainda não sou obeso. Nós mudamos porque vamos atualizando, ou seja, vamos transformando em ato aquelas coisas que existiam apenas como potências. Não somos fixos nem estáveis, mas o ser em ato puro é. E uma vez que esse ser em ato puro é estável e é pessoa, ou seja, é pessoa estável, há um conjunto também estável e previsível de coisas que fazemos para nos relacionar com ele. Porque pessoas pedem relacionamentos, elas precisam amar. Essas normas de conduta de relacionamento com a pessoa perfeitíssima, que é o ser em ato puro e que garante sua relação pessoal com ela, é o que chamamos vulgarmente de religião. Religião é apenas a prática pela qual um homem se relaciona pessoalmente com o ser em ato puro. A religião não é um freio nem um acelerador. Ela é uma prática para desenvolver sua razão, de modo que ela chegue a algo que se chama fé, que não é credulidade, não é crença idiota e não é coisa de criança. A fé é um upgrade da razão. Ter fé não significa acreditar em contos de carochinha, pois a fé se baseia em algo racional. Ela é um passo a mais no relacionamento com a pessoa do ser em ato puro. Em um texto fantástico chamado Fides et Ratio, Fé e Razão, escrito por um polonês chamado Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, há uma imagem perfeita para o que quero dizer. O texto inicia assim: a fé e a razão, Fides et Ratio, constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Ora, sem ambas as asas, não há como alçar voos altos. Um olhar perfeitamente desatento. Voltemos à lâmina do mago. Já disse que o chapéu encobre e protege sua visão, permitindo-lhe enxergar melhor as coisas. A segunda coisa a se observar nessa lâmina é o olhar. O mago tem um bastão na mão esquerda e apoia a direita sobre a mesa. Ele lança um olhar meio de lado, encoberto pelo chapéu. É como se ele tivesse uma atenção ou desatenção perfeita. Ele não precisa prestar atenção no seu trabalho, pois seu trabalho é o jogo. Slackline é um esporte na qual o praticante prende uma fita de nylon entre dois pontos fixos, geralmente duas árvores, e tenta se equilibrar sobre ela, andando e fazendo manobras no ar. No outro dia eu tentei jogar e falhei miseravelmente. Foi muito difícil porque não sou equilibrista, não tenho treino. Assim que subi na fita, comecei a pensar unicamente em me equilibrar, e é claro que caí imediatamente, pois estava dando atenção ao meu equilíbrio com a cabeça, quando na verdade a atenção teria que ser orgânica. Ser um equilibrista para e pensa em cada movimento que faz. Ele cai. O equilibrista experiente, por outro lado, não pensa constantemente nos movimentos, mas deixa-se levar pelo corpo e assim consegue seguir um ritmo perfeito. Esse ritmo perfeito é simbolizado pela ida e vinda do chapéu do mago. Como o equilibrista experiente, o mago já não precisa pensar em cada passo que dará. Ele tem uma atenção perfeita ou uma perfeita desatenção.
em que trabalho é jogo. A destreza absoluta em seu ofício permite-lhe manter uma atenção perfeitamente desatenta. É dessa atenção que todas as escolas místicas falam, a atenção de que lança um olhar perfeito para o mundo. A yoga, por exemplo, nada mais é do que o acalmar de toda a substância mental dispersa. É como Goethe disse: você quer ter sucesso nos seus atos, nos seus projetos? Concentre o máximo de força no ponto mínimo. Ou ainda, como falou o nosso jurista Ives Gandra, quer ter sucesso em alguma coisa? Comece cedo e faça somente aquilo. Noutras palavras, concentre toda a sua força em uma única coisa. Dedique-se a outra só depois que dominar a primeira. Quando dominar a segunda, passe para a próxima e assim por diante. Quem deseja ter força em todas as áreas, sempre e logo, não consegue nunca ter força em nada. É um problema de atenção. É a mesma coisa da qual fala, por exemplo, a prática da trapa. Os monges trapistas têm um exercício de silêncio que consiste basicamente em calar a boca. O professor Olavo de Carvalho também recomenda a seus alunos 10 anos de jejum em matéria de opinião. E é também o que recomendava a escola pitagórica. O aluno que entrava tinha de ficar quieto, observando durante 5 anos, pois o que é disperso perde a força. Quem já vivenciou um retiro de silêncio, católico ou protestante, sabe do que estou falando. Esses retiros têm exercícios maravilhosos que permitem um aquietar constante da substância difusa psíquica. Para nós, é difícil alcançar a perfeita atenção ou desatenção do mago. Estamos sempre muito agitados. Temos um desejo constante de dar opinião sobre tudo, de julgar os outros. Cale-se. Você já me ouviu dizer várias vezes não enche o saco. Parte do lema, trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Esse não enche o saco nada mais é do que uma outra maneira de dizer: fique quieto, cale-se. É ficando quieto e não enchendo o saco que se alcança a perfeita desatenção do mago. O silêncio interior permite transformar o trabalho em jogo. Hoje fala-se bastante em Mind Flow. É um monte de coaches, infelizmente, entendeu a coisa de modo errado. Quando o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi fala do flow, ele dá exemplos maravilhosos. Imagine um maestro regendo uma orquestra com todos os grupos de instrumentos, as cordas, as madeiras e os metais. Você acha que ele está pensando a todo tempo em cada mínimo detalhe da sinfonia? Se ele pensasse, não conseguiria reger. Quando um regente move os braços, ele não está pensando em mais nada, está simplesmente regendo. Ele entra em um estado de flow e adquire uma postura similar à do mago da primeira lâmina do tarô. Quando os tenistas Roger Federer e Rafael Nadal jogam tênis, não ficam pensando no que estão fazendo, apenas fazem. O trabalho vira jogo e isso fica muito claro, porque eles estão mesmo jogando, o jogo flui. Eles são atletas de alta performance, não charlatães. Até então, falamos de atividades práticas, como a do maestro e do tenista. Pensemos agora em uma atividade espiritual, interior. É nesse campo que se abre um grande leque de charlatanismo. E eu vi algumas pessoas na internet caírem por isso recentemente. Elas não atingem estado algum de flow. Antes, tentaram criar um estado de desconcentração absoluta. Acharam que era uma espécie de Osho. Tanto eram embusteiros que esses sujeitos sumiram, não estão mais por aí. A atenção, desatenção perfeita é necessária para fazer o trabalho virar jogo. E então a morada espiritual do seu espírito passará a ser aquele lugar.
Comece então fazendo um exercício muito simples. Cale-se. Cala a boca e fica quieto por 10 minutos, contemplando. Um praticante, no início, conseguirá manter esse estado por 1 minuto apenas. Depois de alguma prática, chegará aos 10 minutos de contemplação. Mas vou ficar calado contemplando o quê? Ora, cale-se, mas não estou entendendo. É para contemplar o quê? Cale-se. Se não ficar quieto, nunca irá entender. É óbvio que alguém sem a prática desse silêncio contemplativo não consegue fazer uma análise sobre si nem sobre ninguém. Não consegue ser psicólogo, pai, instrutor, patrão, nem funcionário. O entendimento dos outros arcanos exige que primeiro a pessoa se cale. Alguns associarão o que estou dizendo ao mantra: é preciso ficar quieto para ouvir a voz de Deus. Porém, não é disso que estou falando. Você nem sabe se Deus tem voz. E supondo que ele tenha uma, você não conseguiria distingui-la da voz do seu próprio pensamento. O exercício que proponho é muito simples. Não reclame. Fique 10 minutos quieto. Não é a voz de Deus que você deve procurar aí, até porque a voz de Deus já é uma atividade. É importante que tanto os religiosos quanto os não religiosos se deem conta do seguinte: só escutamos a voz daqueles de quem somos íntimos, pois conversa pressupõe intimidade, e intimidade é uma conquista, sobretudo a intimidade com Deus, que é obtida por meio da prática da religião, que eleva sua razão até o estado da fé. Por isso é que se fala de fé como virtude teologal. Em algum momento a voz de Deus o alcança, e nem isso você controla, pois pode ser que ele não queira falar com você naquele momento. Ah, Ítalo, mas é claro que Deus quer falar comigo. É você quem está dizendo. Na verdade, você nem sabe qual plano ele tem para você. Pense em São João da Cruz, por exemplo. Independentemente de sua religião, você há de convir que ele foi um sujeito grandioso, excelente. Sabe quanto tempo Deus ficou sem falar com ele? 40 anos. Por 40 anos ele não ouviu a voz de Deus. Esse período ele o chamou de noite escura. Se por vezes Deus deixa de falar, mesmo com homens desse calibre, e ele tem suas razões para isso, ainda que não as compreendamos, é claro que essa história de que Deus quer me ouvir é coisa de sua cabeça. Talvez seja algo que você está apenas repetindo, pois ouviu em uma pregaçãozinha por aí, feita por alguém que também não sabia o que dizia. No silêncio, você não necessariamente ouvirá a voz de Deus. O que o silêncio lhe proporcionará, certamente, é o aquietar da sua substância difusa. Quem sou eu, afinal? Chegamos a um ponto fundamental. Afinal, quem é você? O que é o seu ego ou o seu eu? Primeiramente, é preciso acabar com essa ideia equivocada de que o ego é uma coisa ruim. Meu ego está falando mais alto, tenho de destruí-lo. Tenho um ego muito elevado, preciso baixar a bola. Pare com essa vulgaridade, com essa mentalidade reducionista que não levará a lugar algum. O ego tem pelo menos 3 camadas de acepção e precisamos conhecer todas elas para começarmos a entendê-lo. Geralmente, ao falar de ego ou eu, referimos-nos apenas à primeira delas, o eu, como na frase: eu aluguei esta casa. Esta é a camada mais superficial do eu, que chamamos de eu narrativo. É o eu a quem você consegue se referir, aquele de quem se pode falar. Esse eu é como uma camada superficial sob a qual subjazem várias outras. Ainda não chamaremos a isso inconsciente nem subconsciente. Estamos na nomina, como falou Freud. As outras camadas mais profundas do que o eu é composto, por outro lado, são tudo aquilo que você de fato é, tudo aquilo que lhe aconteceu, tudo aquilo que você carrega, todas as suas percepções.
embora você não seja capaz de explicá-las, nem mesmo de falar aos outros sobre elas. Esse é o eu profundo, que também podemos chamar de eu substancial. Esse sim é você mesmo. Você é, portanto, tudo aquilo que carrega, tudo aquilo que lhe aconteceu, que percebeu, que sabe, ainda que não consiga se expressar sobre tais coisas nem dar razões para elas. Como veremos adiante, a terapia e a escrita de um diário se prestam a ajudar a pessoa a buscar esse eu profundo. Se eu questionar minha irmã a respeito do dia em que nosso avô morreu e do que fizemos após o velório dele, fomos ao Outback e ficamos lá tomando um chá gelado e conversando, ela provavelmente não se lembrará desses detalhes, pois eles não estão na superfície do eu dela. Mas tão logo eu o mencione, ela se lembrará do acontecido, pois é algo que estava em seu eu profundo, mas que agora, com a ajuda de algumas palavras, veio novamente à sua consciência. Ela o trouxe para o eu superficial, para o primeiro andar do eu. A quantidade das coisas todas que lhe aconteceram é você. Esse é o seu eu substancial, e ele permanece. Isso é incrível. Não pense que se trata de um eu falso, um eu verdadeiro. O eu narrativo e o eu substancial são ambos camadas do eu. Ambos fazem realmente parte do seu eu. Você tem um eu superficial que é o eu narrativo. Ele existe, está presente e, em geral, quando você diz eu, está se referindo a ele, ou seja, a esse andar mais aparente do eu, porque normalmente jamais nos referimos ao eu em toda a sua dimensão e profundidade. Além do eu narrativo e do eu substancial, há uma terceira acepção da palavra eu. Refiro-me ao eu que aparece para o outro, o eu social. Quando apareço para o outro e o outro aparece para mim, criamos um conjunto de expectativas. Quando, por exemplo, você discute com a sua esposa, com seu marido, com seu ou sua namorada, com seu filho, com seu patrão, em geral está falando desse eu social, o eu das expectativas. Esse eu social, de algum modo, é alienante e é normal que seja assim. Quando ele entra em cena, nós tiramos do horizonte de consciência esse eu profundo que abarca tudo. A consistência do eu, porém, não pode ser apenas a expectativa que os outros têm sobre mim e a que eu tenho sobre os outros. É claro que tenho uma expectativa sobre você que lê este livro. Se não tivesse, nem o escreveria. Tenho expectativa de que você aprenda algo do que ensino sobre psicologia. Se tivesse outra expectativa sobre você, estaria falando sobre futebol ou sobre qualquer outra coisa. Mas existe, afinal, um ajuste de expectativa social. Então eu lhe apareço com esse eu social. Embora seu eu social esteja saliente em muitas situações, é preciso lembrar que você não se limita a ele. Você é o eu profundo, do qual, aliás, procedem o eu narrativo e o eu social. A maior parte das coisas que lhe acontecem não por circunstâncias do ambiente, nem porque o outro acha isso ou aquilo de você, mas porque você é seu eu profundo. Você, na verdade, é muito mais profundo e complexo do que seu eu social e seu eu superficial podem aparentar. Quando nos desligamos do eu profundo, e esse desligamento é generalizado, surge a necessidade de terapia. Na terapia, habilmente conduzida, o terapeuta ajuda uma pessoa a se lembrar daquilo que ela é de fato, não superficialmente ou conforme as expectativas alheias. A terapia sozinha não dá conta de tudo, mas já é um bom início do processo. A escrita de um diário é um outro elemento do processo. Ao escrever um diário, você tenta tanger seu eu profundo. Obviamente, não será possível abrangê-lo em sua totalidade, pois o ser humano é uma criatura complexa e maravilhosa, e o eu profundo é todo um universo da qual geralmente não falamos. Agimos
o mais das vezes a partir do eu narrativo ou a partir do eu social. E isso é especialmente verdade para as pessoas que ainda não transformaram seu trabalho em jogo, ou seja, que ainda não adquiriram a capacidade de dar atenção às coisas mais fundamentais. O olhar do mago na primeira lâmina do tarô indica tudo isso que acabei de descrever. O mago age a partir daquilo que é, e não a partir da expectativa alheia ou de uma narrativa. Ele não lança seu olhar sobre o eu social, não lhe importa o que os outros vão dizer, não lhe importa os juízos alheios. Observe que ele não está olhando para ninguém. Ele tampouco tem os olhos postos sobre o eu narrativo. Ele nem sequer está olhando para as próprias mãos. Mas afinal, que diabos ele está olhando? Perceba que o mago está de lado, com a mão direita posta sobre a mesa, segurando o bastão com a mão esquerda e mirando outro lugar. Mas não sabemos exatamente qual. Seu olhar não é propriamente um olhar perdido, mas está posto no horizonte, nesse horizonte que abarca seu ser, que abarca aquilo que ele é. Como vimos, o chapéu do mago em forma de Lenskita simboliza a proteção necessária para que mantenhamos o olhar voltado para o infinito, pois quando os raios de sol batem em nosso rosto, baixamos os olhos e assim fazendo, deixamos de contemplar o infinito. Não confunda esse olhar para o horizonte com uma tentativa de acesso ao inconsciente. Ainda não falamos sobre ele. Ainda não sabemos se trata de consciente ou inconsciente. Trabalharemos essas noções em outro momento. Por ora, concentraremos a atenção em duas coisas: na disposição a deixar-se proteger pelo chapéu do mago e no olhar atentamente desatento, na atenção perfeitíssima àquilo que realmente se é.